vigia. Amém? Vigia. Essa é a grande estratégia de Maria. A melhor parte está aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem a falar. Não preocupado com isso, com aquilo outro. A melhor parte é de Maria. E ninguém pode tirar. Amém? Glória a Deus. Abra a sua palavra em Apocalipse. Glória. Vamos abrir Apocalipse capítulo 2. Versículo 12. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse 2, 12. Alguns da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tem todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também. Tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Santo e eterno Deus, Deus glorioso e poderoso, vivo, fiel, justo, amigo, conselheiro, perante a tua face nós nos colocamos mais uma vez para orar, para te pedir, para falar contigo, ó Deus, acerca da nossa necessidade de sermos ministrados por ti, sermos orientados pelo teu Espírito no que diz respeito à palavra que nós acabamos de ler. Precisamos da instrução sábia que nos fundamenta, que nos sustenta e que nos coloca em total consonância com a tua vontade, com o teu propósito e com o teu desígnio. Por isso, fala conosco, ministra o nosso coração,
Seja, Pai, o teu Espírito livre e absoluto entre nós, para nos ministrar. Faz isso, ó Deus, e em tudo nós daremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor e a Deus vivo e eterno. Amém. Aí, Pérgamo, ela tinha uma característica excepcional. Não é fácil. Não é fácil você habitar, você está alocado, você está inserido no contexto aonde o trono de Satanás foi edificado. Essa igreja estava alocada no local aonde o trono de Satanás foi edificado. Ou seja, tudo de ruim que Satanás pode promover nos lugares, primeiro passava nesse lugar, porque dali era o trono de Satanás. É como se jogasse uma água daqui para lá, daqui para lá. Primeiro pegaria quem estava aqui, para depois lá. Então essa igreja de Pérgamo, ela estava situada, localizada exatamente onde o trono de Satanás se estabeleceu. E mesmo estando localizada nesse lugar, eles conseguiram manter algumas características espirituais que agradavam, que chamavam a atenção de forma positiva o coração de Deus. Vamos ler de novo? Quais eram? Versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E aí vem as características: e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Mesmo habitando, mesmo estando localizada no lugar onde o trono de Satanás estava estabelecido, edificado, essa igreja guardava o nome de Jesus Cristo e ainda guardava a fé. Tinha essa característica de crer no nome de Jesus Cristo, de crer no poder de Deus, de crer nas manifestações do poder de Deus, sinais, prodígios, maravilhas, poderes miraculosos. Entretanto, mesmo tendo guardado o nome do Senhor, mesmo tendo guardado a fé, dentre essas pessoas, dentro dessa igreja, tinha duas características de pessoa, dois grupos de pessoas que bagunçavam o coreto dessa igreja. Primeiro, eles sustentavam a doutrina de Balaão. Eles não só criam, eles não só se abriram para a doutrina de Balaão, eles sustentavam a doutrina de Balaão. A Bíblia não nos relata de que forma era esse sustento, mas vamos imaginar, vamos viajar espiritualmente. Primeiro, financeiramente, porque se tinha doutrina de Balaão, tinha profeta como Balaão ali dentro. Tinha alguém que agia, se posicionava como Balaão.
que profetizava por dinheiro. E como diz a palavra, que conseguia armar estratégias, ciladas, para que a própria igreja, para que o próprio povo de Deus se envolvesse com coisas sacrificadas a ídolos. Armava ciladas para que o povo de Deus estivesse na mesa dos ídolos. E isso era um profeta como Balaão, que achava normal se assentar na mesa dos ídolos, dividir a sua adoração com os ídolos. Eles achavam normal. Tinha alguns profetas que eram sustentados no meio dessa igreja. E tinha alguém que sustentava esses profetas. Eu vi uma coisa estarrecedora essa semana. Uma pastora bastante conhecida, ela fez a numerologia do ano de 2023. 2 mais 2 são 4, 4 mais 3 são 7, então esse é o ano da perfeição, o número 7. E por isso você precisa entregar uma oferta de R$7. Mas tem algumas pessoas que sustentam essa questão. E que vão acreditar nessa soma de números e que precisa entregar essa oferta, porque 2 mais 2 são 4 e 4 mais 3 são 7, por isso é um ano 7 e você tem que entregar uma oferta de 7. Ainda bem que só ficou no 7, tá? R$7. Poderia chegar, quem puder dar 7, dá 7, quem puder dar 7 mil, dá 7 mil, quem puder dar 7 milhões, dê 7 milhões, mas que seja 7. Ainda bem que ficou só no 7, tá? Ainda bem para os trouxas que vai entregar, tá? Não para ela nem para o reino de Deus. Eu também estava pedindo agora em janeiro também o dobro do 10º. Você deu em dezembro, mas dá mais em janeiro também. Janeiro também. Pois é. Tem gente para sustentar uma pastora dessa. Para sustentar essa doutrina, melhor dizendo, para não escandalizar tanto, né? Tem gente para sustentar esta doutrina. Por que eu usei? Para que vocês entendam que tem gente dentro da igreja capaz de sustentar uma doutrina dessa. Isso é uma doutrina sustentada por alguém. E no meio da igreja de Pérgamo tinha quem sustentava a doutrina de Balaão. Tinha quem sustentava da mesma forma, a Bíblia diz da mesma forma, sustentava a doutrina dos nicolaítas. Então tinha alguém que sustentava um profeta desse, que trazia a doutrina dos nicolaítas para o meio dessa igreja. Mesmo essa igreja guardando o nome do Senhor,
guardando a fé, foi capaz de deixar-se, ou melhor, de deixar inserir no meio dela essas duas doutrinas, e ainda havia dentro dessa igreja quem sustentava financeiramente, mas sustentava de dar crédito. Porque uma doutrina só é sustentada se alguém der crédito. Não foi isso que Gamaliel falou? Lembra o conselho de Gamaliel? Quando a igreja estava sendo perseguida, ele reuniu os anciãos e disse: gente, não é a primeira doutrina que aparece, não vai ser a última. Lembra de Judas, lembra de fulano de tal e ciclano, levantaram doutrinas, mas não perdurou. Essa pode ser mais uma. Se for uma doutrina herética, ela vai ser pulverizada e ela vai ser destruída, vai se autodestruir. Agora, se for de Deus, não nos coloquemos como aquele que está lutando contra a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor diz que todos aluíram o conselho de Gamaliel. E a resposta de que aquela doutrina não era uma doutrina herética está justamente na minha vida e na tua vida, porque até hoje não conseguiram anular, apagar a doutrina dos apóstolos. Então tinha quem dava crédito no meio dessa igreja. Algum tempo atrás eu falei para vocês: cuidado com aqueles que vocês colocam sobre a vida de vocês e ainda chamam de pastores. Porque o que não falta nessa internet aí é pastor. O que não falta aí são doutrinas. O que não faltam aí são heresias. E elas só podem ser sustentadas se alguém der ouvidos, ou no caso, da internet, se alguém der like e compartilhar. Só pode ser sustentada assim. E como a própria internet, o próprio YouTube recompensa financeiramente aqueles que têm um alcance longo, quanto mais like der e quanto mais compartilhamento der, você estará sustentando porque você crê e sustentando porque você está viabilizando que eles sejam recompensados financeiramente, sustentando tais doutrinas. E o que tem de doutrinas heréticas aí no YouTube, na internet, e o que tem de crente, o que tem de servo de Deus, até que guarda a fé, que guarda o nome de Jesus, e que crê nos maiores absurdos, nas maiores balelas. E basta duas palavras bonitinhas, como diria a Bispa Sônia, tá? A Bispa Sônia falou de música. Basta rimar pé com fé, já vira louvor. Basta duas palavrinhas bonitinhas que concordem com aquilo que nós falamos,
que concorde com aquilo que nós pensamos, mas está em total dicotomia com a Bíblia, está em total divergência com a Bíblia. Basta dizer duas palavrinhas que concordem com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, para a gente dar like e ainda compartilhar e ainda sair falando para um e para outro. Ah, é uma bênção aquele pastor, é uma bênção aquela pastora, aquela mulher de Deus, aquele homem de Deus. E mesmo você tendo fé, mesmo você guardando o nome de Jesus Cristo, nós estamos como a igreja de pé, sustentando tais doutrinas. Cuidado, irmão. Cuidado. Vou falar de novo o que a nossa ex-primeira dama falou. E não é porque ela é a ex-primeira dama que estou falando, porque realmente é uma verdade. O diabo está aparando os últimos detalhes na preparação do mundo para o surgimento do anticristo. São os últimos detalhes, irmãos. E o Espírito Santo está ajustando os últimos detalhes para a volta de Jesus Cristo. A escolha é tua, a escolha é minha. A quem nós vamos dar ouvidos? Se ao Espírito Santo aquilo que ele diz à igreja, ou se ao Espírito do anticristo aquilo que ele diz ao mundo. Porque quanto mais nós nos abrimos para o mundo, outra coisa interessantíssima, meu irmão, interessantíssima que eu ouvi esses dias, muito pertinente. Você quer conhecer quem de fato é uma pessoa? Você quer conhecer quem de fato é uma pessoa? Não pesquise o que ela posta na internet. Não se detenha ao que ela posta na internet. Se detenha ao que ela pesquisa na internet. Porque ela posta para ganhar like. Ela posta para dizer, mostrar uma figura que ela não é. Mas o que de fato ela é o que ela pesquisa, é o que ela procura. Isso mostra os anseios dela e o que ela é. Eu fiquei estarrecido. Aquele Rafael Bittencourt, ele fez. Não, eu fui lá no Google lá e o Google mesmo aqui mostra. Quais são os sites mais pesquisados aqui no Brasil? Você não tem ideia. Imagina quais são os sites mais pesquisados aqui no Brasil. As pesquisas que tem no YouTube aí, o que é que você imagina que mais se pesquisa aqui no Brasil? Hã? Pornografia. E pasmem, 90% da população brasileira pesquisa pornografia. 90%. Ô, pastor, se nós temos 40% de evangélico. Como, pastor? Doutrina dos nicolaítas.
Doutrina dos nicolaítas. Sexo à vontade. Casamentos à vontade. Porque uma pessoa que se casa 2 vezes é adultério, e adultério é prostituição. Você quer saber quem é uma pessoa? Não veja o que ele posta, não se atenha ao que ele posta, se atenha ao que ele pesquisa. Vai mostrar exatamente quem ele é, o que é que ele gosta, o que é que enche o interior dele, o que é que enche o ego dele, o que é que satisfaz o olhar dele. Você quer saber quem é uma pessoa? Porque tem gente, entenda, tá, irmão? Entenda, tá? Cuidado com a carapuça, tá? A carapuça pode servir para você, tá? Mas não necessariamente, tá? Tem gente que posta aqueles dizeres evangélicos, bíblicos, de manhã cedo, ou então no final do dia, que é uma loucura, mas que passa o dia inteiro pesquisando outra coisa. Eu estou falando isso para crente e para não crente, tá? Você quer saber quem é uma pessoa? Que doutrina ela está sustentando? Ela pode até compartilhar para você um bom dia, a paz do Senhor, dia de vitórias para você. O teu deserto vai florescer. Essa semana será uma semana de vitórias em nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ela pode postar até isso para você. Mas em seguida ela abrir um site pornográfico e ficar o dia inteiro na pornografia. Ela só compartilhou com você. Mas a doutrina que ela sustenta é a doutrina dos nicolaítas. Ela pode até mostrar para você esses dizeres, mas passar o dia inteiro se derramando aos pés de Ogum, de Oxum, de Oxóssi, através da internet. Mas ela mandou para você isso. Ela está sustentando a doutrina de Balaão. E isso estava no meio da igreja de Pérgamo. Nós precisamos, neste ano, obviamente que já deveríamos estar há muito tempo, deveríamos estar há muito tempo vigilantes. É um tempo de estarmos vigilantes. Porque Jesus Cristo, diz a palavra, virá como um relâmpago. Num abrir e fechar de olhos. E quando você pensar, quando nós pensarmos que está tudo bem, né, assim que diz a palavra, que a paz, aí virá repentina destruição. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão.
O diabo, o nosso adversário, está em nossa volta, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Nesse caso aqui, o trono do diabo estava estabelecido em pé. E você sabe por que Balaão ele armou essa cilada contra o povo de Deus? Quem sabe por que Balaão armou essa cilada contra o povo de Deus? Quem sabe por quê? Sim. Nas outras coisas ele está mandando correto. Hã? Nas outras coisas está mandando correto. As outras coisas não estavam? Eles estão mandando corretamente. Simplesmente porque ele viu que não tinha jeito dele abrir a boca dele para amaldiçoar o povo de Deus. Não tinha como ele transformar a maldição, ou melhor, a bênção em maldição, se não tivesse uma brecha. Então ele teve a brilhante ideia, chamou Balaque, disse: a única forma de nós vencermos esse povo, como disseram para Daniel, é pegá-lo na lei do seu Deus. Porque na lei do seu Deus, se ele infringir a lei do seu Deus, aí ele está vulnerável. Como ele não vai infringir, no caso de Daniel, a gente joga na cova dos leões. Nós sabemos que ele não vai infringir a lei do Deus dele, então nós jogamos na cova dos leões. Foi a mesma coisa que Balaão idealizou. Disse: então vamos fazer o seguinte. Você conhece algum pastor que gosta de estar no meio dos ídolos e sustenta a doutrina de Nicolás? Você conhece alguém? Conhece? Não conhece ninguém? Você é muito inocente, você é muito maldoso. Está incorrendo nesse erro aqui, se assentando na mesa dos ídolos e com a doutrina dos nicolaítas, e tem alguém que sustente a vida dele, a vida espiritual, não, a vida ministerial, o ministério dele, e agora então que ele vai ser sustentado pelo mundo. Então Balaão disse assim: a gente pega umas prostitutas cultuais, pega as mais bonitas, entendeu? Bota lá no meio do povo de Deus, umas que vestem umas roupas bem apertadinhas, umas popozudas, que gosta de tirar umas fotos de biquíni e vai falar aleluia, glória a Deus. Vamos botar lá dentro, entendeu? E aí elas começam a se insinuar para eles. Eles vão ficar doidos. Aí vão começar a se relacionar com as prostitutas cultuais, pensando que são mulheres normais. Quando eles estiverem bem enredados, bem amarrados, porque lá a judia lá, eu acho que não sabe fazer muito amor não. Vamos botar umas que, daquelas que faz polidência, essas coisas.
daquelas que conseguem ficar pendurada no mato de cabeça para baixo e ainda consegue o vucu-vucu. Vou pegar uma dessa que vai deixar os caras tudo lá doido. Quando eles estiverem bem enredados assim, mas nunca peguei, nunca pensei que a mulher fosse capaz de fazer isso. A minha só faz feijão com arroz. Estiver bem enredado, aí elas apresentam os ídolos. Agora você só pode ter o meu corpo agora se for adorando aos ídolos, se for ao pé dos ídolos. Eles enredados do jeito que estavam, caíram para dentro. E não foi Balaque, os moabitas, que conseguiram matar o povo de Deus. A praga veio do próprio Deus. O próprio Deus enviou a praga e os matou. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes. Essa igreja tinha fé, essa igreja guardava o nome de Jesus Cristo. Elas enfrentavam diretamente Satanás, porque o trono de Satanás estava nesse lugar, mas as estratégias, as astutas ciladas do diabo, tinha gente lá que já tinha caído, e já estava envolvido por essas estratégias malignas. E sustentavam a doutrina de Balaão, e sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Qual o perigo, irmão, da doutrina de Balaão? Qual o perigo da doutrina de Balaão na igreja? Qual o perigo? O perigo da doutrina de Balaão no meio da igreja. Eu falei para vocês alguns dias atrás, tá? O grande erro da igreja no que diz respeito às eleições de 2019, de 2022, 2018, 2022, não foi defender os princípios da palavra. Não foi lutar contra a esquerda que quer implantar tudo aquilo que nós sabemos que eles querem implantar. Esse não foi o grande erro da igreja. O grande erro da igreja foi chamar Bolsonaro de mito e achar que Bolsonaro é que ia peitar todo mundo e que ia resolver o problema da igreja. Ou seja, fez dele um ídolo. E ainda tem gente da igreja fazendo de Bolsonaro um ídolo. Ainda tem gente da igreja indo para os quartéis e fazendo dos generais do exército brasileiro um ídolo capaz de nos socorrer. Se as pessoas que estavam lá, os crentes, vamos dizer assim, que estavam lá nos quartéis, gastassem tanto tempo orando, de joelho dobrado na presença do Senhor, como estavam passando fome, chuva, frio, na frente dos quartéis, eu acho que Deus já tinha resolvido isso, já tinha interferido há faz tempo. Tem gente que bate no peito 60 dias aqui. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do braço carnal a sua força.
Doutrina sustentada por muitos da igreja. Vamos para frente do quartel. Vamos acreditar que o homem vai resolver. Vamos acreditar que o quartel, os generais vão interferir, que Bolsonaro vai resolver. Se gastassem o tempo que gastaram, dobrando o joelho e clamando ao Senhor, com certeza Deus já tinha interferido. E se a rebeldia é como pecado de feitiçaria, de idolatria, é culto aos ídolos, o culto aos ídolos é como? Rebeldia. Ou seja, quem faz de um homem um ídolo está se rebelando contra Deus. Se a rebeldia é como pecado de feitiçaria, é como culto aos ídolos do lar, é assim que diz a palavra. A obstinação é como culto aos ídolos do lar. O culto aos ídolos do lar, a idolatria é como rebeldia. Então a pessoa automaticamente está se rebelando contra Deus. Ou seja, é um monte de rebelde. Quando o Bolsonaro ganhou, eu falei a mesma coisa. Não dependo de Bolsonaro. A minha vida não está nas mãos de Bolsonaro. Não é Bolsonaro que vai resolver o meu problema. Não é Bolsonaro que pode me dar ou pode me tirar alguma coisa. Não é. Também não é Lula que vai me dar ou me tirar alguma coisa. Não tem poder. Porque se Deus quiser, Ele tira. Se Deus não quiser, Ele não tira. No caso de Bolsonaro, se Deus quiser, Ele dá. Se Deus não quiser, Ele não dá. Se Deus quiser que Lula nos dê, Ele vai nos dar. Se Deus não quiser que Ele não nos dê, Ele não vai nos dar. Como eu falei alguns dias atrás. Diga-se de passagem, nos primeiros governos de Lula, ele não perseguiu a igreja. Pelo contrário. E é verdade. E tem muitos dos que hoje são contra ele, que votaram nele. Muitos grandes líderes religiosos aí fizeram campanha para ele. Mas viram que ele é. E a coja que está por trás dele. Porque é uma coja. Isso aí eu falo sem nenhum medo. Como eu falei aqui. O cara que permite que Gedel Vieira Lima seja coordenador de campanha dele aqui na Bahia, realmente, me dizer que não sabia de nada. Ah, bom, não sabia naquela época, mas sabe que foi achado 52 milhões com Gedel aqui no apartamento. Então hoje sabe que Gedel é um corrupto. E botar como coordenador de campanha, aí é um absurdo. Aí só realmente quem é imbecilizado que acha que ele não sabia da corrupção. Mas se tem gente que fez de Bolsonaro ídolo na igreja, tem gente também na igreja que faz de Lula ídolo. Que é o seu político de estimação. Seja Bolsonaro, seja Lula. É o seu político de estimação. Fale de Lula, fala de Bolsonaro. É o seu político de estimação. É o ídolo. É a doutrina de Balaão. O ídolo diante de você. Intocável. Que não importa. Não importa o que ele fale. Não importa como ele haja. Contrário à Bíblia.
O que importa é que ele é o seu ídolo. O que importa é que ele é o seu referencial. É um ídolo. E eu não estou falando nem pró um, nem pró outro. Eu estou falando dos dois. No nosso caso aqui no Brasil. Tanto Lula quanto Bolsonaro. Não importa o que ele fale, não importa o que ele faça. Ambos. É o seu ídolo. E você é incapaz de mudar de ideia, mesmo diante do que ele fala ou diante do que ele faz. Porque muitas vezes a pessoa até fala, mas não faz. Às vezes é um momento de explosão, e eu não estou devendo você dizer que é Bolsonaro não, tá? Por favor. E a pessoa vai e se arrepende do que falou e não faz o que falou. Não estou dizendo disso. Estou falando da pessoa falar que vai fazer e fazer. E nem falando e fazendo, a pessoa muda a sua opinião. É um ídolo. Porque pode estar em total divergência com a palavra, o que a pessoa fala e o que a pessoa faz, no caso dos dois. Mas ele é o seu ídolo intocável. É a doutrina de Balaão. E primeiro, profetiza por dinheiro. Eita Jesus. Profetiza por dinheiro. Que o que move ele é o dinheiro. E se Balaque der dinheiro para ele, ele transforma até pedra em pão. Ele transforma amargo em doce. Ele transforma a maldição em bênção. E o que tem de profeta aqui no Brasil, que Balaque deu dinheiro, que o rei Balaque deu dinheiro, e a igreja sustenta esta doutrina. Às vezes sustenta financeiramente e sustenta porque dá crédito. Não pode estar latente diante dos seus olhos. Patente diante dos seus olhos. Diante da igreja. E há quem diga aqui que no nosso país, há quem diga que o trono de Satanás está na vida. Misericórdia não. É só você ver o que acontece aqui espiritualmente. Como diria o bispo Átila Brandão, a Bahia é o útero do Brasil. Toda marcha que você for orar, você vai dizer isso. A Bahia é o útero do Brasil. Pode prestar atenção. O que é o útero do Brasil na cabeça dele, na oração que ele sempre faz? Porque aqui começou o Brasil. O Brasil que nós conhecemos começou aqui. Aqui foi descoberto o Brasil. Aqui vieram as primeiras caravelas. Aqui se instalaram.
Aqui foi a primeira capital. Aqui foi de onde tudo surgiu. O Brasil que nós conhecemos. Não o Brasil que já existia com os índios aqui. O Brasil que nós conhecemos começou civilizado. Mas se aqui é o útero do Brasil, eu até concordo com ele, é o útero do Brasil, daqui saiu, diria que todas as religiões que existem. Eu estava escutando algo hoje do que é o nosso país. Não existe um país no mundo, eu tenho certeza que não existe. O rapaz estava falando, eu concordo, que tenha a maior miscigenação do que o nosso. Aqui, se você procurar, tem descendente de alemão. Se você procurar, tem descendente de japonês. Se você procurar, tem descendente de chinês. Se você procurar, tem descendente de africano. Se você procurar, tem descendente de holandês. Se você tem descendente de tudo aqui. Aqui tem um tipo de raça denominada que não se encontra em lugar nenhum, irmão. Um tal de mameluco. O negócio é tão doido que é maluco. Hã? Negro com índio. Mameluco. Com as pitadas de branco ainda no meio. Daqui surgiu todas as coisas. Então, para muitos do Brasil, muitos brasileiros, aqui é onde está. Quando eu cheguei em Barreiras, irmão, o pessoal tinha medo de mim. O pessoal tinha, quando eu falava assim, eu sou de Salvador, que eu não sou de Salvador, mas eles começaram a me chamar de Salvador, Salvador, Salvador. E eles imaginavam que eu era de Salvador e falavam, rapaz, aí não pode mexer com esse cara não, porque lá tem um negócio de uns pais de santo lá, e se o cara fizer uma lá, ele der um tiro lá, o cara morre aqui. Não mexa com ele não. Você tem uma ideia, é sério mesmo, a pessoa tinha medo, mas não morre com Salvador não. E eu tenho um negócio de uma mãe de santo lá, que se o cara fizer uma macumba, a mulher der um tiro para cima lá, morre gente aqui. Tem gente que tem brasileiro que tem pavor, verdadeiro pavor. Se você disser lá que você é baiano e que você é do balacobaco, irmão, porque eles imaginam que o trono de Satanás está aqui. Mas diga-se de passagem, eu já falei isso para vocês há muito tempo atrás. Depois que eu vim aqui para Cajazeiras, foi que eu vi casas de artigos de candomblé aqui em Cajazeiras. Eu nunca tinha visto aqui em Salvador. Nunca tinha visto. E olha que eu andava pela Sete Porta, por aquele que eu nunca tinha visto. Mas em São Paulo não existe um bairro que não tenha 2, 3, 4, 5 casas de artigos de candomblé. Não existe um bairro que não tenha. Às vezes tem medo aqui. Eu vim conhecer casa de artigo de candomblé lá em São Paulo. Lá na Jaguara mesmo eu entrava nos 4 ou 5, oferecia o jornal da igreja, o cara me comprava. Eu vendia jornal para eles. O jornal da igreja era serviço. Aqui nós temos, para muitos dos brasileiros, o trono de Satanás. E Balaão não conseguiu vencer o povo de Deus na força. Balaque sabia que ele não conseguiria vencer o povo de Deus na força.
não adiantava ele amaldiçoar o povo de Deus. Poderia fazer quantas macumbas quisesse. Você viu o que Balaque falou? Pegue lá 7 bois, ofereça 7 novilhos. Não, agora faça de novo, ofereça melhor. E não tinha jeito. Macumba não tem jeito para o povo de Deus, irmão. Não tem. A Bíblia nos mostra que não tem. Então Satanás viu que desse jeito não dava. Aí ele armou uma cilada. Essa cilada. Primeiro colocou a prostituição com as mulheres, as prostitutas cultuais, e depois que eles estavam bem envolvidos com as prostitutas cultuais, aí se deram ao sacrifício dos ídolos. Então nós precisamos estar muito atentos, muito vigilantes. Por que, pastor? Porque a idolatria é o primeiro passo para o adultério. Fala isso para você, a idolatria é o primeiro passo para o adultério. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Não sabe? Porque a idolatria já é um adultério. Você tem uma aliança com Deus, ou deveria ter uma aliança com Deus, mas flerta com outro Deus, namora com outro Deus, tem relação com outro Deus. Já é. Então você fazer de um homem ídolo, e aí eu volto para os nossos 2 líderes políticos, você fazer dele um ídolo para você. Você está tirando a glória de Deus, você está depositando num homem, e é o primeiro passo para você adulterar. Já está adulterando. Colocou no lugar de Deus aquele que não é Deus. E depois da idolatria, da abertura para o adultério, o que é que vem? O que é que vem? Hã? Fala. Feitiçaria. Romanos capítulo 1. Deus entrega a uma depravação. Porque quando você troca a glória do Deus invisível para a glória de um homem, de quadrúpedes, de répteis, Romanos capítulo 1. Deus diz que tais homens são indesculpáveis. Por isso ele nos entregou a uma paixão infame. Homem com homem e mulher com mulher. Mas não vamos saber que você pode ler depois. E aí eu te pergunto, você conhece algum pai de santo que não é homossexual? Se tem, são pouquíssimos. São pouquíssimos. Pouquíssimos. E você pode ver aonde tem uma lésbica é envolvida com idolatria pesada. Inclusive, aquela Lana Rolê, num debate que ela teve, ela disse que Deus condena o homossexualismo e o lesbianismo quando está inserido num contexto de idolatria.
E aí ela vai buscar subsídios bíblicos que fundamentem a sua heresia. Inclusive ela cita Romanos 1, ela cita Levítico, mas não tem nada a ver. E os casos de pedofilia na Igreja Católica se dá com quem? Se dá com quem? Na sua grande maioria, não é com o sexo feminino. Na sua grande maioria, é com o sexo masculino. Padres pegando crianças, homens. A idolatria é a abertura para o adultério que abre as portas para uma paixão infame. Só para você ter uma ideia do que é a doutrina de Balaão. A presbítera falou no dia desse, apareceu aquele pastor que você sabe muito bem que é. Não demora alguns dias para aparecer alguma coisa dele aí de homossexualismo. Então nós precisamos estar muito atentos e muito vigilantes. Muito atentos e muito vigilantes. Você vê qual é o perigo de nós colocarmos um homem, seja no nosso caso do Brasil, Lula ou Bolsonaro, como um ídolo capaz de resolver os nossos problemas, colocar no lugar de Deus. É o que a nação de Israel fez com Saul. Porque quando Saul teve uma vitória contra os moabitas, o que ele fez? Ele ficou um monumento assim, e o povo então, a glória não era de Deus, a glória era de Saul. E eles começaram a se prender tanto a Saul, a fazer de Saul um ídolo para eles, que Saul foi capaz de dar uma ordem para que eles matassem todos os sacerdotes, eles foram matar. Porque eles fizeram de Saul um ídolo. Abriram mão do governo de Deus, pediram um rei, Deus lhes deu um rei, e eles colocaram esse rei como seu ídolo. Como eu falei para vocês, em nenhum tempo da história de Saul morreu, 40 anos do reinado de Saul, ninguém ousou se levantar para tomar o trono de Saul. Ninguém. 40 anos. E olha que já no início Deus o reprovou. Já no início do seu reinado Deus o reprovou. Em 40 anos do reinado de Saul, quantos se levou de Davi? Quantos se levantaram para tentar roubar o trono de Davi? Quantos? Para você ver, mesmo depois eles reverenciando Davi, depois de tudo que Davi fez, aí é depois da morte, e eles começam então a identificar em Davi um referencial de homem de Deus. Depois, eles idolatravam Saul em vida. E só viviam derrotados. Então vigia, irmão.
Vigia. Esse é um ano de nós vigiarmos. Cuidado, 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 esteja atento, esteja vigilante. O diabo vem com ciladas, e a palavra do Senhor diz em Efésios que nós precisamos estar atentos às astutas ciladas do diabo. E o texto que nós lemos diz que Balaão armava ciladas contra o povo de Deus. Doutrina dos Nicolaitas agora. A doutrina dos Nicolaitas nós já sabemos, eu já falei para vocês o que é. É um homem se relacionar com várias mulheres, uma mulher se relacionar com vários homens, casar-se muitas vezes ou com muitas mulheres. Isso é a doutrina dos Nicolaitas. E voltando lá para a pesquisa lá de Rafael Bittencourt, se 90% da população brasileira acessa site pornográfico, ele falou que se o estado que menos se visita, acho que é Rondônia ou é Roraima, não sei, é um dos dois, que 27% não acessa, ou seja, 73% acessa. O que menos acessa, 73%. Isso significa que dos 40% de cristãos, 60%, no mínimo 30% do 30%, eu vou fazer a conta de Dilma agora. Não é 30% de 30%. Bom, 40, vamos dizer que o Brasil tenha 100 milhões de pessoas adultas, tá? Vamos botar 100 milhões. Eu vou 100 são crianças. Botar aí, mais ou menos assim. Se são 40% de evangélicos, isso significa que são 40 milhões de evangélicos. 30% de 40 milhões, melhor, 30% não. 30% de 40 milhões de evangélicos são 12 milhões de evangélicos. Porque o restante dos 100%, dos 100 milhões, são 60 milhões. Vamos dizer que todo mundo acessa, todo mundo acessa. Vamos pensar assim, irmão. Vamos pensar assim para aliviar a barra para nós. $12 milhões de evangélicos. Se nós fizermos essa conta, 12 milhões de evangélicos tem a sua mulher, mas gosta de olhar uma mulher pelada no YouTube. $12 milhões das mulheres tem o seu marido, mas gosta de olhar um homem pelado no YouTube. Doutrina dos Nicolaitas. Porque você olhar para uma mulher com desejo obsceno já é adultério. Imagina você abrir um site e olhar e ficar se deliciando. Imagina você se deitar com o seu esposo acessando um site pornográfico, ou com a sua esposa e acessar um site pornográfico. Imagina. É doutrina dos Nicolaitas.
E quem você está sustentando na internet? Quem é que você está sustentando? Quem é que essa pessoa está sustentando? A doutrina dos nicolaítas. E aí, para nós ficarmos de bem com os homossexuais e com as lésbicas, para eu ficar de bem, ficar de boa com eles, se o homossexual não entra no reino de Deus, se a lésbica não entra no reino de Deus, o adúltero também não. O idólatra também não. Seja ele de umbanda, seja ele de candomblé, seja ele católico, seja ele evangélico. Se é idólatra, se é adúltero, não herda o reino de Deus do mesmo jeito. Aí é onde entra a porta bem larga e a porta bem estreita. A porta estreita, irmão, só entra aquele que se abre para aquilo que o reino de Deus oferece. A porta larga vai entrar aquele que se abre para aquilo que o mundo oferece. Então tem gente na igreja, segundo essa nem pesquisa, são dados que ficam lá gravados no Google. Segundo esses dados, a igreja está empisteada de pessoas que gostam de pornografia. Empisteada! É a pessoa que gosta de cantar aquela música lá do inferno. Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu é adultério, é adultério. Você está casado pensando em outra, é adultério, irmão. Você vai para o inferno, irmão. Você está sustentando a doutrina dos nicolaítas, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Vigia. Vigia. Vigia, crente. Jesus está voltando. E quem não tiver azeite, fica de fora. Ah, pastor, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Misericórdia. Aquelas noivas nécias também pensavam que tinham. Elas saíram até com azeite, suficiente para quando o noivo chegasse. Mas como o noivo tardou, o azeite delas acabou. O apóstolo Pedro disse, mas essas coisas acontecem desde que o mundo é mundo. Não julgue como tardia a promessa do Senhor, porque ele não tarda e ele não vai. Ah, mas a Bíblia não diz que o noivo tardou na concepção da noiva. Na concepção das noivas, o noivo tardou. O noivo chegou na hora que ele marcou. Quando você vê isso, vê aquilo outro, se prepare. É o princípio das dores. Fique ligado. Quando tiver tudo preparado, tá?
para uma religião única, para essa comunhão aí. Eu falei aqui que a grande estratégia de Satanás é fazer nos últimos dias aquilo que Deus desejou para a igreja, a comunhão. Só que Deus quer algo voluntário, era voluntário, não era obrigado ninguém a fazer. O Espírito impelia as pessoas e as pessoas vendiam, entregavam aos apóstolos. E os apóstolos distribuíam com todos para que ninguém tivesse necessidade. Essa é a grande diferença. Posso falar? Ninguém vai ficar chateado sobre isso, não? Daqueles que estão à direita de Deus e aqueles que estarão à esquerda de Deus, tá? É que aqueles que estarão à esquerda de Deus, eles obrigam. Ou você tem a marca da besta, ou então você não compra e nem vende. Ainda é comprado e vendido, tá? Se não tiver a marca da besta, não compra e nem vende. Porque Deus não obriga ninguém. Mas o diabo obriga. Ou você tem, ou então não tem comunhão. Ou você tem a marca da besta, ou então você não tem comunhão. Você morre de fome. Ou então vai se alimentar de mato. Se não confiscar o mato, tá, irmão? Se não colocar imposto no mato, tá? Pastor, colocar, você está louco. Irmão, eu nunca imaginei que a gente ia pagar imposto no solo. Já está entrando no Congresso Nacional. Você sabia disso? Que nós vamos pagar. Você não sabia disso? Não sabia que nós vamos pagar imposto. Não sabia, não? Assim como nós pagamos uma tarifa para termos energia elétrica advinda da água, vamos pagar, quem quiser colocar energia solar em sua casa vai pagar imposto, uma tarifa para captar a energia do sol, irmão. Já está determinado por esse governo, tá? Se você não sabe. Porque tem a energia solar que você bota as placas solares e capta a energia e a tua casa tem luz, tem tudo. Já está estabelecido como decreto pelo nosso presidente tributar a energia solar. Pesquisem. E eu falei, porque se você não puder comprar, não puder vender, você vai se alimentar de quê? Do que você vai se alimentar? Se você não tiver a marca da besta, ou você tem a marca da besta, então não sabe. E aí, como é que vai ser? Aí você vai procurar ali uma berduega. Quem conhece berduega aqui? Para comer. Um cacto daquele que tem lá no sertão, você corta a palma assim e come. Como é que você vai comprar e você vai vender? Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai sobreviver? Segundo aquilo que nós fomos ministrados na vigília e na Santa Ceia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque no deserto eles não podiam comprar e eles não podiam vender, mas eles tinham a marca de Deus na vida deles. E a palavra que saiu da boca de Deus fez com que eles se alimentassem do maná. Se você tiver a marca dos escolhidos, se você tiver a marca do Espírito Santo e não tiver a marca da besta, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Você quer outro absurdo que eu ouvi também esses dias?
Isso precisa deixar a gente estarrecido. Sabe qual é a maior droga que existe hoje no mundo? Qual é a maior droga que existe hoje no mundo? Você sabe qual é a droga mais viciante que existe no mundo hoje? Não sabe? Cadê seu celular para eu dizer para vocês agora que vai a droga? Eu esqueci o nome. Alguém tem um celular aqui? Pesquisem. Vamos aí com a gente aí, por favor, para ser rápido. Mas pega aí. Rápido, gente. Quando você está terminando. A maior droga é essa que você está dando. Essa é a maior droga. Eu não concordo com isso que a pessoa falou, com isso aqui que eu vou falar. A pessoa vai para uma clínica de recuperação, se liberta das drogas, vai para os alcoólatras anônimos, se liberta do álcool, mas tem gente, a maioria das pessoas não consegue se libertar do celular. Não tem clínica para libertar alguém do celular. De rede social, não tem. Tem gente que tem abstinência. E abstinência brava. Graças a Deus que eu estou há um ano sem. Graças a Deus. E sabe qual é o grande problema desse bicho aí? Sabe qual é o grande problema desse bicho aí? Dessa droga? É que se você for ali no shopping Cajazeiro, ele vai dizer que você foi. Ele vai dizer que você foi lá. Se você for no Iguatemi, ele vai dizer, você teve no Iguatemi. Você teve no Iguatemi tal dia. Ó, como diria o olho que tudo vê. Ou seja, cuidado, irmão, com o celular. Esquecendo dos pós e dos pré-tribulacionistas, esquecendo, se a igreja ficar na tribulação, você não pode ter celular, porque o diabo vai saber onde você está. O anticristo vai saber onde. E se você não conseguir se libertar desse bicho, ele vai saber onde você está. Se você não conseguir se libertar disso, o capiroto, o anticristo, a besta, vai saber aonde você está. Já tem outros aí dizendo, já está por outro caminho mais agudo do que esse, que até a televisão da tua casa sabe tudo que você faz. Agora, você que tem televisão, que acessa redes sociais, que acessa tudo, coisa do YouTube, essa coisa. Pesquisa alguma coisa no YouTube para você ver. E quando você pesquisa, começa a mandar coisas similares para você. Sabe qual é o produto? Sabe tudo de você. Celular é onisciência. Ou melhor, onipresença. Rede social, o Carmelo Grupo diz assim, é onisciência, sabe tudo de você. O que só Deus tem. A tecnologia quer ter. Já estão até desenvolvendo, está em fase muito avançada. Bebês.
que não precisam de concepção. Falei para vocês, para mim, o anticristo é a ciência. Quer dizer, o espírito do anticristo, ele vai tipificar alguém, a ciência vai levantar alguém que tipifique esse espírito, que já está entre nós. Porque o que é um anticristo? O que é o anticristo? É aquilo que é contra Cristo. E existe alguma estrutura, organização que se oponha mais a Cristo do que a ciência? Não. Em todas as suas bases. A ciência tem a teoria da evolução, tem a teoria do Big Bang, tem a teoria disso, tem a teoria... Tudo para se opor, provar que a Bíblia é mentira. Então a ciência, desde os seus primórdios, é anticristo. Não existe nada, absolutamente nada, que seja mais anticristo, mais anticristo do que a ciência. Não existe nada, absolutamente nada. Aí eu estava ministrando aqui no domingo, eu estava falando da nossa estrutura física, de tudo que tem na nossa estrutura, nós podemos encontrar e receber no solo, porque tudo que nós temos no solo, porque Deus nos criou através do barro, e a ciência comprova isso. Nós temos zinco, nós temos magnésio, nós temos ferro, nós temos vitamina D. Precisamos ingerir isso para continuar tendo, entendeu? Mas já temos em nosso corpo. Precisamos ingerir tais coisas para que estejam tudo equilibrado, mas temos em nosso corpo. E a ciência é que nos diz isso. Mas Moisés não tinha ciência para saber que nós fomos criados não de uma explosão, mas do barro, da terra, e que tudo que tem no nosso corpo provém da terra. Moisés não tinha isso. A ciência precisou estudar, desenvolver métodos para identificar que em nós, tudo que tem na nossa estrutura física advém do chão, da terra. Moisés não tinha nada disso, para saber que tudo que está no nosso corpo vem da terra. E ele disse: o homem veio do barro. Deus criou o homem do barro. E a única coisa que não veio do barro do homem é uma só. Sabe o quê? Sabe o quê? Não sabe? Vida. Porque o homem era só um boneco de barro. E para ter vida, Deus disse: o pó volta ao pó, e a vida, o espírito, volta a Deus que o deu. Então vigie, porque ao vencedor, vamos lá, para finalizar, ao vencedor, o que ele vai receber? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um nome novo, o qual ninguém conhece,
exceto aquele que o recebe. Amém? Amém? Não se renda, não sustente a doutrina de Balaão, não sustente a doutrina dos nicolaítas, porque você tem direito ao maná escondido. Você tem direito a uma pedra branca, e nessa pedra gravada o teu novo nome, que ninguém conhece. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Se vocês conhecem, se vocês conhecem alguma estrutura, alguma organização, algum mecanismo que seja capaz de dar vida a algo inanimado, que não seja a ciência, porque a imagem da besta não terá vida, mas alguém vai dar vida à imagem da besta. E aí todos vão adorar a imagem da besta. Nenhuma religião é capaz hoje de dizer assim: olha, está aqui um boneco de barro e esta tal religião vai dar vida a esse boneco de barro. Não existe. Aí existe esse boneco de metal aqui e essa religião vai dar vida a esse boneco de metal. Não existe. Mas a ciência tem poder para isso. Está desenvolvendo o único mecanismo, a única estrutura, a única organização que tem poder para dar vida a algo inanimado é a ciência. Você não é obrigado a crer no que eu estou falando, mas eu, como servo de Deus e pastor, crendo nisso, tenho obrigação de te falar. E Deus cobre de mim, se isso for devaneio, se isso for loucura, se isso for heresia, que Deus cobre de mim. Ore, irmão. Ore, irmão. Ore e peça para o Senhor a capacidade de vigilância. Em nome de Jesus, você cometeu algum desses pecados que foram citados aqui, fazer de um homem, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem quer que seja, o teu ídolo, e você colocou no lugar de Deus, peça perdão ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome, isso é idolatria. Nenhum homem pode ser colocado no lugar de Deus. Quem resolve as nossas demandas, quem resolve os nossos problemas é Deus. Deus usa homens, sempre usou, mas nós colocamos a nossa confiança em um homem, seja quem for, estamos tirando a glória de Deus. Estamos tirando a possibilidade de Deus estar entronizado nas nossas vidas. Então, se você colocou algum homem no lugar de Deus, peça perdão em nome de Jesus Cristo. Porque, como foi falado, se a idolatria é como pecado, ou melhor, a rebeldia é como pecado de feitiçaria, a feitiçaria é como pecado de rebeldia também. É igualdade entre rebeldia e idolatria, tem um sinal de igualdade, é igual. Em nome de Jesus, se você cometeu algum pecado no que diz respeito à pornografia, se você cometeu algum pecado no que diz respeito, meu Deus do céu, a se relacionar com o teu esposo, com a tua esposa, pensando em outro homem, pensando em outra mulher, peça perdão ao Senhor. Isso é pecado, irmão. Isso é adultério, isso é doutrina dos nicolaítas. Isso é doutrina dos nicolaítas. E você está sustentando essa doutrina dentro de você. No caso de pesquisa na internet, você está sustentando esses sites. Isso é demoníaco, irmão.
Peça perdão ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Peça perdão ao Senhor e se limpe, se purifique. Comprometa-se com o Senhor, que você vai vigiar, que você vai lutar contra esse pecado, que você vai vencer esse pecado em nome de Jesus Cristo. Isso vale para os adultos, isso vale para os casados, isso vale para os adolescentes, vale para todo mundo. O diabo, ele está em teu derredor, buscando uma brecha para te devorar. Você precisa resisti-lo firme na fé e se submeter embaixo das onipotentes mãos do Senhor. Denuncie esse pecado, exponha esse pecado, livre-se desse pecado, desses dois pecados, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O diabo não está de brincadeira, ele sabe que resta pouco tempo para ele. Espírito Santo de Deus, embaixo dessa palavra, embaixo dessa condição espiritual, meu Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti, expor os nossos pecados, aqueles que nós praticamos, naquilo que nós somos ministrados hoje. Queremos denunciar e te pedir: lava-nos com o teu sangue, purifica-nos com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e nos reabilita para estarmos libertos, livres dessas malignidades, em nome de Jesus Cristo. Move-te, Espírito Santo de Deus, move-te, Espírito Santo de Deus, porque aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Nós precisamos da tua presença em nós, para que sejamos libertos desses males, dessas prisões e dessas cadeias que o inimigo nos impôs. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro essa unção sobre ti, eu ministro essa autoridade sobre ti, que te liberta, que te santifica, que te purifica, em nome de Jesus Cristo. Senhor, receba os nossos dízimos, receba as nossas ofertas, receba os nossos votos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amém. Aleluia. Você que trouxe o teu dízimo, que trouxe a tua oferta, consagre-os na presença do Senhor, em nome de Jesus. Saia daqui para pensar. Levante a tua mão e declare: eu saio daqui nessa noite, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vem do altar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre o teu rosto, Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o rosto dele sobre ti, Ele te dê a paz. Vai em paz, eu te amo, Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus pela tua vida. Até quinta-feira te espero aqui, se Deus assim permitir. Amém?